Olá, Ingra já entrou aqui na sala. Deixa eu já adicionar a Ingra. Convite. Oi, Oi! Ingra! Boa noite! Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. Eu tô testando aqui, Ingra, que Ah, eu tava fazendo as transmissões e eu percebi que o meu celular, ele tava com problema de áudio, né? sim. E- Aí eu tô aproveitando para fazer o teste aqui para ver se eu vou precisar Vamos usar o fazer, fone não, mas eu acho que tá falando. enquanto o pessoal chega, eu também. Sabe que eu fiz uma live com fone e eu percebi que o som ficou bem melhor. Sim, É, aí eu tô usando o fone, até fiz um teste ali na minha página e vi que olha. tá legal, tá bacana. Tô aqui na sala de meu pai, ó. Sim, que maravilha, é um canto essa sala aí. É, eu É um adoro fazer encanto. aqui, porque eu tenho que ficar perto do Wi-Fi. E aqui eu tô perto dos quadros também, é gostoso. E olha que interessante, você mostrou os quadros do seu Chico e eu olhei pro meu fundo e já tinha percebido que eu tô aqui agora com meus filmes também, viu? Ah, com seus filmes. Olha, eu tô É, vendo que tá entrando uma galera aí. Entrou a Lita Passos. Um minuto antes de você entrar na live, aliás, parabéns, você é pontual como eu, né? Dizem que sim. baiano não é pontual, a gente é a prova de que isso não é verdade. Entrou a Pati, entrou a Lita. Minha mãe não entrou ainda, mas um minuto antes de eu entrar, minha mãe veio aqui para eu achar o seu perfil, né? Para mostrar para ela e tal. Então, sabe que eu tô aprendendo agora esse negócio de live porque eu tenho feito bastante, né? Então ficam os Sim. nomezinhos passando na minha frente. Se a gente tirar, a gente não consegue ler, né? Então vou ficar mais aqui no cantinho, melhor. Ah, Porque tem isso, fica as letrinhas aí passando, mas tudo bem também. a joia. Igra, uma coisa interessante que eu estava olhando Diga. assim, agora que está dizendo, sua biografia, né? E teve uma coisa que já me chamou a atenção, que é o dia do seu nascimento, né? Você nasceu no mesmo dia, 21 de setembro, que meu irmão caçula, né? Aí eu fiz, olha que Sério? legal, né? Aí me veio, Ingra, é interessante que eu tenho uma história com horóscopo. Eu vou aproveitar esse momento inicial para te falar isso, né? Eu, Fale. na minha Eu adolescência, adoro. eu tinha uma dificuldade de saber qual era meu signo, né? Eu levei um período que eu Hum, achava que eu era Libra, que eu era Capricórnio, Sagitário. hum. Eu levei um período assim, que eu acho que não tinha, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? A gente não tem a facilidade hoje de ter na palma da mão um celular para conectar, né? E aí, finalmente, eu descobri que eu sou, né, escorpiano. E aí me veio, é interessante que quando eu vi a sua data de nascimento, me veio a lembrança, né, que você é do signo de Virgem, né? Sim. E me veio aqui agora uma pergunta, né, se você tem algum estudo sobre signos, a influência dos signos na vida das pessoas. Tenho. Eu gosto muito da astrologia, Ulisses, porque todas essas ciências, esses estudos, eles trabalham com arquétipos, né? E os arquétipos têm muito a ver com a natureza humana, né? O arquétipo da astrologia tem um outro calendário que eu sigo, que é o sincronário maia, que também é riquíssimo de arquétipos. Então, né, nós que somos baianos, a gente tem os orixás, né, que são arquétipos da natureza humana. Então, e eu cresci também, né, vendo meu pai, minha mãe, com esse estudo da matriz, né, da raiz da cultura afrodescendente aqui na Bahia. Então, assim, eu sou muito encantada com os arquétipos, porque também nos meus estudos eu já percebi, enfim, já aprendi, na verdade, que nós adotamos determinados arquétipos no decorrer da nossa vida. Então, assim, se a gente prestar atenção, tem um ciclo da nossa vida, um período, por exemplo, né, no meu caso, um período que eu adotei um arquétipo de rebeldia, depois adotei um arquétipo de empoderamento. Cada vez que uma atriz também interpreta um personagem, a gente se veste daquele arquétipo, porque os personagens também são arquétipos, né? Aí, para ter filho, né, a gente também
conecta com uma face nossa da mãe, então o arquétipo da mãe, a gente se conecta com a energia da Virgem Maria, né? Que é um arquétipo de mãe, né? Da mãe natureza, enfim. E aí, cada fase da vida vai conectando um arquétipo. Eu, por exemplo, tô, sei lá, quase uma década assim, num estudo mais profundo de autoconhecimento. Então, assim, eu tô muito mergulhada no arquétipo do mago, né? Do mestre, né? Do aprendiz também, ao mesmo tempo, mas o arquétipo da pessoa que quer conhecer a natureza humana, quer desvendar a alma humana, né? É, claro que com todo um histórico de vivências físicas, de dança, de teatro, de tudo que está muito presente na minha vida, eu também sou super do corpo. E eu acho que a gente está aqui vivendo num corpo, né? E essa é a ideia, a gente conseguir integrar tudo de uma maneira harmônica e saudável, né? Se a gente quiser até entrar nesse assunto aí da saúde, né? Que a gente está vivendo esse desafio, né? Esse grande desafio. Mas a questão da astrologia eu acho muito poderosa, Ulisses. Assim, eu não sei, não poderia ler o mapa de alguém, mas eu escuto muito astrólogos. Eu gosto de escutar as palestras dos astrólogos, porque cada vez que eles mergulham e fazem esse estudo fino do arquétipo de cada planeta, né, da interação entre os planetas, caramba, é a natureza humana ali sendo destrinchada, né, para a gente se conhecer um pouco. E eu acho que tem, sim, influências muito claras dos trânsitos astrológicos com o que acontece aqui embaixo. Sem dúvida. Eu até tenho um amigo astrólogo, o Hilbertson, que ele me falou, né? Enfim, no meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, tem algumas falas sobre astrologia, porque, por exemplo, o Hilbertson, uma vez eu assisti uma palestra dele, onde ele falava, enfim, sobre um aspecto de Urano. Enfim, uma influência de Urano na vida das pessoas e tal. E aí eu me dei conta que aquela trajetória que ele estava citando, que é muito parecida com a trajetória do herói, que é da humilhação aos grandes feitos, que era exatamente o que eu tinha vivido na trajetória que eu descrevia no meu primeiro livro, O Medo do Sucesso. E aí, enfim, eu procurei ele no Facebook, achei, falei, a gente ficou amigo. E aí eu consultei ele para alguns trechos do meu livro, coisas que eu escrevi, para ele ver se eu não estava falando bobagem, e estava tudo certo mesmo. Mas aí ele falou uma coisa bem interessante, que na visão dele, os astros não mandam raiozinhos para a gente obedecer os astros. Na opinião dele, todos os oráculos se conectam. É como se a astrologia, né, o mapa dos astros fosse conectado, fosse sincrônico com o mapa numerológico, que também é sincrônico com o mapa da nossa mão, que também é sincrônico com todos os mapas, com o tarô, com o jogo, tudo se conecta. E eu achei muito bonita essa visão, sabe? Sim. Não, é interessante, Ingrid, porque eu tenho assim, feito vários estudos, né? Eu até comentei com sua mãe, Dona Alba, alguns estudos que estão feitos do tarô, né? Eu tenho feito alguns estudos, mas é interessante quando a gente já escuta, né, que eu estou escutando agora, essa questão da astrologia. E os signos, assim, eu sempre tive o sentimento de que os signos possuem realmente, né, conexão com a gente, mas são tantas informações que a gente recebe, né, e nem todas a gente vê que tem ressonância com a gente. Mas essa coisa que você traz aí. Aí, Ingra, na sua fala, já me veio agora uma outra pergunta para te fazer, porque a gente tem um público aqui diverso, né, na internet, mas tem dois públicos específicos que agora eu estou pensando. Um deles são as pessoas que trabalham comigo, né, porque a gente, inclusive, a gente já tinha feito o planejamento para 2020, e é interessante como a gente vê, né, que uma coisa aparentemente tão simples, né, que é um vírus, né, que não é simples, né, mas o quanto isso vem para mostrar para a gente de que a gente pode planejar mil coisas, mas que não é exatamente aquilo ali, né?
Então, um dos planejamentos, né, que a gente tinha para 2020, né, era justamente de convidar mais pessoas para poder apresentar para a empresa conceitos de autoconhecimento, né, conceitos, estudos, né, tornar isso bem fluido. E em outro público que eu penso aqui agora são justamente as pessoas de Castro Alves, a cidade onde eu moro, que a gente possui, né, eu possuo esse projeto da gente trazer palestras sobre autoconhecimento. E você trouxe essa palavra aí, autoconhecimento, Ingra. Então, eu quero fazer uma pergunta bem básica mesmo para esse público que agora está conhecendo, né, está tendo noções de autoconhecimento, que você traga, né, a sua leitura sobre o que é autoconhecimento, a quem se aplica, né, o que, é que a gente ganha, né, usar essa palavra, ganha, né, em buscar autoconhecimento. Ai, é. Então, autoconhecimento para mim é o estudo mais essencial, mais básico da vida, né? Assim, deveria ser o primeiro estudo antes de qualquer outro. Assim, eu acho mais importante a gente conhecer, né? Mergulhar dentro da gente. Autoconhecimento é isso. Eu acho mais importante eu me estudar e me conhecer do que conhecer a vida de personagens históricos, a vida das nações. Isso é importante também. Mas se eu não me conheço, se eu não sei me colocar no mundo, se eu não sei me relacionar com o mundo, com as pessoas e principalmente comigo mesmo, de nada vale qualquer outro estudo. Assim, a meu ver, é muito difícil. Você vê as pessoas se preparando, às vezes uma vida inteira, fazendo mestrado, doutorado, mas não sabe lidar com a própria emoção. Não sabe nem como é que o cérebro funciona, que a cabeça funciona, como é esse corpo, os corpos mais sutis, né? Nosso corpo energético, emocional. Hoje já se fala, né, de maturidade emocional, que bom, né? Finalmente já se fala disso. Mas faz muita falta a gente não se conhecer. Porque se a gente não sabe gerenciar minimamente as nossas emoções, se a gente não sabe como nos conduzir internamente, a gente não vai conseguir apresentar um projeto, a gente não vai conseguir ser criativo e realizar tudo que a gente cria na nossa cabeça. A gente vai ficar sonhando, vai ficar viajando, vai brigar com as pessoas, né, do nosso trabalho, da nossa família. Então, assim, para mim é o ponto de partida, o autoconhecimento. Até porque, se eu me conheço, eu posso ter uma compreensão do outro muito maior. Porque no fundo, todos nós somos muito parecidos, né? A verdade é essa. Então, se eu me conheço, eu já sei como você funciona também. Se eu conheço todas as minhas fraquezas, minhas limitações, minhas inseguranças, eu sei que você também tem as suas, que você também está batalhando para se afirmar, está batalhando para transcender seus limites. Então, a gente pode trabalhar junto, se vendo nas fragilidades também, né? Porque o que eu percebo é que por a gente não se conhecer, a gente vive hoje numa sociedade que usa muita máscara, né? Porque falaram que é bom, né, ser forte, é bom ser perfeito, é bom ser empreendedor, é bom ser confiante. Só que a gente ainda não conquistou esses estados de espírito e a gente quer aparentar tudo isso. E não é verdade. Não é verdade, é máscara. Então a gente sofre sim, a gente chora sim, a gente sente inveja sim, a gente pensa que não vai conseguir sim. E é com tudo isso, com toda essa bagagem, com todo esse medo, com toda essa fragilidade, que a gente pode encontrar o nosso guerreiro e se expor e conquistar, e, enfim. Mas a gente não pode mentir pra gente. Esse é o grande problema da falta de autoconhecimento. É quando eu minto pra mim e me encho de máscaras que não são reais. E vai chegar um momento que as pessoas vão enxergar a verdade, né? De que eu não sou nada daquilo. E é desesperador ficar o tempo todo usando máscara. É muito mais feliz, é muito mais agradável a gente ser quem a gente é de verdade, né? Sem ter que... Então, assim, eu sou muito encantada, Ulisses, com o caminho do autoconhecimento. Assim, eu tô... essa é a minha, é o meu movimento constante, é olhar para dentro de mim. Eu tô olhando para fora, eu tô te olhando, eu tô sentindo tudo que está acontecendo à minha volta, mas eu preciso estar conectada com o que eu sinto,
tá conectada com a minha fragilidade, principalmente, né? Tudo bem, a força vai indo, faz parte, mas a minha fragilidade, né? O que é que eu preciso dar colo dentro de mim? O que é que eu preciso aprimorar? O que é que eu preciso fortalecer? Preciso reconhecer todas essas fraquezas para ir juntando esse grande quebra-cabeça que nós somos, né? Para não ficar tão dividido, tão cheio de buraco, de carência, né? Não precisar tanto assim da atenção do outro, né? Da palavra do outro, do carinho do outro. Eu posso me dar tudo isso. E aí, se eu estou preenchido, eu posso dar para o outro, né? Todo esse conteúdo que eu estou carregando, que eu estou cultivando. Nós somos os jardineiros de nosso próprio jardim, né? A gente não ficar esperando que o outro venha aqui plantar, colher e regar é um grande sofrimento, é isso que eu vejo. Não, maravilha. E você me fez lembrar, Ingrid, nos seus comentários, né, que às vezes na empresa eu comento com o pessoal que a gente abre vagas, né, de vez em quando, para emprego. E quando abre vagas, né, a gente vai, já tem uma empresa, né, de recursos humanos que contrata, poder selecionar currículos, ou a gente vai até alguns sites, né, para isso. E é interessante que a gente põe aquele perfil padrão, né? Pessoa com formação, com habilidade técnica. Aí, quando a gente vai filtrar, aparece lá 500 currículos. Chega num momento que a gente não vê diferenciação. Eu comento sempre isso na minha empresa. Assim, às vezes eu fico procurando um momento que eu vou encontrar um currículo que tem, assim, experiência e autoconhecimento, estudo e autoconhecimento. Entendi. Porque isso é um diferencial. Entendeu, Ingrid? Claro, né? claro. É interessante que isso eu costumo dizer para essa turma jovem, né, de 20 anos, que está entrando agora no mercado de trabalho, né, que é importante, lógico, a formação técnica, a especialização técnica, mas o equilíbrio emocional, mais do que nunca, né, é diferencial. Tá, eu só vou comentar que eu observo assim, como a visão mesmo de profissional. O quanto a gente, às vezes, no dia a dia na empresa, a gente vê a diferença do funcionário que ele está mergulhando no autoconhecimento. Já aquele funcionário, aquele profissional, que ele já culpa menos os outros. Né? Ele já tem menos conflito com os outros. Porque ele observa onde é que ele se permitiu que aquele conflito acontecesse. Nossa, Ulisses, você tocou no ponto. Porque o primeiro passo do autoconhecimento, da espiritualidade, é a autorresponsabilidade. Então, é muito diferente uma pessoa que estudou muito, mas que tem muitas carências, porque não tem autoconhecimento, então é carente, precisa que o outro aprove o tempo todo, precisa que o outro bata palma o tempo todo, tem uma insegurança, tem uma ansiedade de chamar atenção, tem uma ansiedade de ter que provar alguma coisa. Eu já tive muitos momentos na minha vida que eu sentia essa necessidade, sabe? De ter que o tempo todo ser reconhecida, né, por alguma coisa que eu estava fazendo, por algum esforço. Então, eu posso dizer assim que é muito sofrimento. Isso não é uma coisa produtiva. Então, uma pessoa que tem todos os estudos, mas é muito carente, que está sempre achando que o outro, exatamente o que você falou, que o outro é o culpado, que o outro é o responsável, porque ele não está conseguindo alguma coisa, essa pessoa vai trazer muito menos realização e até energia para um ambiente de trabalho do que um cara ou uma mulher que não estudou tanto assim, mas que é proativo, que quer aprender, que quer melhorar, que ele sabe que se ele não fez tão bem, ele pode conquistar uma realização melhor do que aquela, que o outro não é culpado, o outro pode ajudar, eu ajudo o outro. Quando a pessoa é uma pessoa segura, ela ajuda os colegas o tempo inteiro, né? Ela o tempo todo quer ajudar, quer colaborar, tem uma generosidade ali presente, né? E uma energia. Então, até eu estava vendo que você é engenheiro elétrico, né? Eletricista, né? E é eletricista, né? E aí, essa coisa, né? A eletricidade é uma coisa que me encanta. Porque nós somos energia, né? O universo é pura energia, é pura vibração. E a energia é uma das coisas que existem, né? Que a gente não enxerga e que dá luz, é o que acende a luz, é o que está tá aí por dentro da parede, é o que alimenta de luz a nossa vida, né? Luz artificial, mas de qualquer forma eu acho a eletricidade uma coisa mágica.
E nós temos eletricidade no nosso corpo, né? Então, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Não, não tanto quanto você, né, nessa pauta aí, mas Ah, eu gosto de comentar, Ingrid, que para mim foi um encontro, né? Porque é interessante que quando eu optei em fazer engenharia, aí o meu pai, né, que é saudoso, ele na época, uhum. ele queria que eu estivesse mais na área de humanas, né, que dizia que a área de Hum, humanas, né, é a questão da humana, né, do estudo das pessoas, mas eu tinha uma conexão com a engenharia. E na época ele tinha uma imagem que se eu fosse engenheiro, que eu ia perder essa conexão humana. E eu fui, assim, ah, por aquilo que eu sabia que estava a minha vocação. E aí eu tenho isso como sendo uma realização de eu estando na área de engenharia e estar justamente buscando essa conexão com o autoconhecimento. Então eu digo isso, sim, Igra, porque você falou, né, que o autoconhecimento tinha que ser, ou tem que ser, né, uma matéria básica na educação. E aí eu sim. vou também para o âmbito da faculdade. Quebrar, Ingra, eu acho que a gente está nesse processo já, de quebrar esses rótulos, né? De que a área de Uhum, exatas é engessada, a área de humanos é assim, né? Chegar a um sim. ponto de que todos os profissionais, né, para o mercado de trabalho, que tenham autoconhecimento como diferencial. Sim. Tem toda a Então, eu... razão. Tem toda a razão. Porque você vê uma pessoa com uma criança ferida, né? Eu comecei há alguns meses um estudo sobre a nossa criança interna, que é muito interessante, porque assim, na nossa primeira infância, até os 7 anos, a gente sofre, a gente passa por traumas, por acontecimentos muito marcantes, né? Alguns de prazer e alguns de dor. E esses acontecimentos até os 7 anos de idade, eles ficam no nosso inconsciente, a gente esquece. Aliás, quanto mais dolorido, mais a gente bloqueia essa memória. Só que essa memória está lá no nosso inconsciente, que é 90% do que a gente tem, né, na nossa cabeça, na nossa consciência, 90% está mergulhado na inconsciência. A gente não tem acesso a isso. Então, essa pessoa vai passar a vida inteira carregando uma criança ferida que ela nem tem contato. E essa criança ferida é um comportamento de gatilho que pode atrapalhar a vida dessa pessoa em muitos momentos. Essa criança ferida, quando ela não é observada, olhada, acolhida, quando a pessoa não entra em contato com essa criança ferida lá do passado, essa criança ferida toma a frente das relações com atitudes infantis, toma a frente das relações de trabalho, das relações pessoais, íntimas. Essa criança faz um estrago na vida e ela faz parte da gente. Então, esse estudo traz esse conhecimento que é como se a gente carregasse uma criança dentro da gente como um filho, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa colocar no colo, que a gente precisa ter os momentos de criatividade, que é o momento lúdico dessa criança, que é o nosso lado criança, não é o lado infantil, birrento, imaturo. É o lado criança, que precisa brincar, que precisa se expressar, que precisa dançar, que precisa rir. Então, a gente precisa dar esse lazer para a criança para ela ficar bem, para ela se sentir acolhida. Tá tudo dentro da gente. Então, olha o que é esse universo interno, que é assim, é infinito, é muita coisa para descobrir dentro da gente. E aí é interessante, porque quando a gente começa a fazer esse autoestudo, minha criança ferida, você começa a ver fora quando a pessoa tá tomada dessa criança, que é uma criança mal criada, ferida, que precisa ali ganhar o jogo a qualquer custo, precisa xingar. A gente vê muitos políticos, né, que você olha e você fala, meu Deus, é uma criança. Assim, Sim. tem 10 anos de idade, menos até, né? A gente está vendo isso acontecer bastante. E até eu não quero aqui falar especificamente de ninguém. Eu acho que em todos os partidos, e em todas as áreas, em tudo que é tipo de gestão que a gente vê por aí, tem muita gente, tem muito adulto que é uma criança ferida com o poder na mão. Então é muito perigoso você dar o poder para uma criança ferida. Ela vai fazer estrago, ela não vai
usar bem esse poder. Então, eu tenho um amigo, o Prembaba, que ele fala isso, né? Principalmente os políticos, que têm que ter essa consciência de que ele é um servidor do povo e não o contrário, deviam passar, para se candidatar, deviam passar por um teste de maturidade emocional. Porque você dá uma cidade, um país, um estado para uma criança ferida, uma criança magoada, assim, é o que a gente está vendo. Sem dúvida. Ô, Ira, e você falou de criança ferida, deixa eu ver, olha, tá aqui. Olha que Você tem interessante, aí ó. Eu vou um me filme? atrever eu vou me atrever a dar dicas de filme também aqui, viu? Boa, boa. Olha, esse filme, não sei se você conhece, Duas Vidas, com né? Bruce Willis. Não sei se você Não conhece esse filme. conheço. Quer dizer, né, não me lembro, não. Acho que não. Esse filme, Ingra, eu já passei ele na empresa, inclusive, né? Esse filme está entre os meus favoritos, que ele trata justamente de um consultor de imagem, né? Como se fosse um marqueteiro lobista, um cara extremamente rico, né? Realizado assim, entre aspas, financeiramente, materialmente, e que Sim. ele descobre ao longo do filme, 100% materialista, a criança ferida dele. Então, é um Que filme que massa. você falou, criança ferida, Ingra, abriu assim esse filme, olhei aqui, estava aqui bem visível, então ele estava esperando a gente aqui, né? Aham. E é um filme que resume bem, né? Inclusive, esse Sim. filme eu vou passar para vocês, eu vou emprestar para vocês, viu? Vou ver onde chega Show! até você aí, Maravilha! mas Maravilha, resume bem o que Ulisses. você falou. Não, Tá? e o cinema traz muitos universos, né? Traz muitas perspectivas. Porque é isso, eu sinto que a gente precisa sair do nosso quadradinho, você até falou, né, de universidade, ter uma visão da universidade que eu acho divertida e eu acho bastante real, que quando a pessoa se forma, ela está formatada. Do jeito que hoje são as formações, né, profissionais, escolares, é um formato, assim, é tudo um formato de caixinha. É como se botasse a cabeça das pessoas numa caixinha. Então, quem se formou está formatado, está limitado, não consegue olhar, né, a vida, a realidade, o universo por outras perspectivas, né? Então, até se a gente quiser trazer um pouco para esse momento que a gente está vivendo, eu percebo, eu sinto que muita gente entra em desespero porque tem uma visão e uma vivência muito materialista, né? Então, assim, a única visão, a única perspectiva dentro dessa situação é o vírus e a morte. Então, assim, a morte vai morrer, o corpo morre, acaba tudo, o vírus vem, vai me matar, a pessoa não tem nem contato com sua espiritualidade, com com o seu propósito de vida, com tudo que a gente pode estar aprendendo aqui no dia a dia, porque eu estou vendo esse momento assim como um dos momentos mais ricos da história da humanidade, né? Para a gente enxergar onde a gente está, por que eu estou aqui, por que eu estou com essas pessoas, o que eu preciso aprender, né? Por que aconteceu um fenômeno global para me colocar dentro de casa? Isso, para mim, assim, é uma ordem para o autoconhecimento. É assim, tipo, ou você se conhece ou você se conhece. Não tem opção. A gente precisa passar por esse estágio para, de fato, evoluir, porque senão a gente vai ficar eternamente essas crianças que ficam responsabilizando o outro, culpando o outro, né? Agindo dessa maneira, eu não quero nem dizer infantil, é imatura mesmo, né? De sempre estar achando que o outro é um horror, que o outro fez alguma coisa pra gente, sem conhecer a nossa grande potencialidade criativa, quem nós somos de verdade. Nós não somos esses seres miseráveis, carentes e impotentes. A gente não é isso. Aí é que tá. O autoconhecimento é para nos devolver as nossas asas, para nos lembrar de quem nós somos. Que a gente tem toda a sombra, ok, mas tem toda a luz junto. Tá tudo junto. É o yang, o yin, é a sombra e a luz, é o sim, o não. A gente não precisa planejar a nossa vida também, ter essa necessidade de controle. Então, vem o vírus também e nos mostra que a vida não está sob nosso controle. É até aquela história, né, que o homem faz planos e Deus dá risada, né? Porque, ok, a gente pode fazer planos, mas
se a gente não conseguir cumprir, a gente não precisa ficar ofendido com isso, é porque o universo tem um plano muito melhor para a gente. Então, a gente aprende a confiar no universo, na vida e na nossa capacidade de lidar com qualquer coisa. Então, ok, tá desafiador agora, mas eu posso lidar com isso. E aí tem uma coisa, Ulisses, que eu aprendi também nesses anos, que é quando vem o desafio, eu não quero sair correndo. O que todo mundo chama de problema, e que eu também chamei de problema boa parte da minha vida, não é um problema, é um desafio. E o desafio vem para a gente descobrir a nossa potência maior, para a gente descobrir o nosso poder, para a gente descobrir nossas asas, como eu falei, né? Então, o desafio vem para nos alargar. Então, tá tendo desafio em casa, tá tendo desafio com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, encara isso. Vai de frente, né? O meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, é isso. Encara o medo, olha de frente, mergulha nisso. Tá difícil, tá brigando, tá irritado o quê? Tá irritado ou tá triste? O que for, entra em contato com esse sentimento, mergulha nisso e resolve isso. Porque se a gente não resolve nossas questões com a gente mesmo, a gente sai por aí derramando nos outros, apontando o dedo para o outro, dizendo que o outro é horrível, que o outro é o responsável por tudo que a gente não tem. Enfim, a gente projeta nas pessoas o que a gente não faz por a gente mesmo, né? Todo o abandono que a gente sente do outro é porque a gente se abandonou. Toda a crueldade que a gente está apontando no outro, toda a falta de visão que a gente está apontando no outro, é a falta de visão com a gente mesmo, é a nossa crueldade com a gente mesmo, de continuar vivendo numa situação de muito sofrimento, por não querer crescer, porque crescer dá trabalho, porque crescer dá medo. Então, eu acho que é hora da gente finalmente amadurecer, né? Espiritualmente, emocionalmente, seja lá o nome que a pessoa queira dar para esse crescimento. Não, é interessante, Ingra. Eu tô aqui, eu me prendi a um pensamento, como você falou, Sim. dessa questão de currículo, né, de diplomas. Eu quero, logo em seguida, falar justamente desse momento da pandemia. Tá? Mas só para fazer aqui, para não perder o pensamento que eu tive, e sempre quando alguém fala de uma pessoa sábia, né, eu comecei isso na empresa recente, vem sempre para mim a imagem, né, eu moro aqui em Castro, no interior, de uma senhora ou um senhor na zona rural, está na sua casa, com um pedaço de palha na boca, mastigando, né? Ninguém procura ele, está procurando a pessoa engravatada, né? A pessoa que tem diplomas, e ele lá na dele, vendo o sol nascer, o sol se pôr, né? Esperando alguém procurá-lo. Né? Então, para mim, o sábio está ali. Né? Esse modelo da graduação, né? Que é realmente um requisito, né? Para que a pessoa tenha uma formação, uma especialização, mas é necessário realmente resgatar a importância, né, do autoconhecimento e a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria nossa primeiro. Né? Achei isso. Você falou... Não, sabe quando você falou, me veio essa conversa que eu tive na empresa. Né, sobre a imagem que eu tenho quando eu falo de um sábio. É aquele senhorzinho ali, ó, balançando, mastigando a palha, né? E ali estava já viu tudo, não vai mais na onda, nas conversinhas, nas historinhas, ele já viu todo o filme, né? E se alguém perguntar, ele fala, porque ele sabe também que se ele sair falando, sem ninguém perguntar nada, ele vai jogar a pérola aos porcos. Com certeza, essa é uma imagem muito boa. Ira, um projeto que a gente começou agora recente, né, que são os projetos sociais, né, que têm aparecido. Sim. Né? Eu quero que você me comente um pouco, né, do que você tem visto, projeto social, né, como é que você enxerga esse momento, esses projetos estão aparecendo. Eu acho que é um momento da gente enxergar finalmente, assim, a gente internalizar muito de que nós não estamos separados uns dos outros. Eu acho que tem milhões de provas, o vírus é mais uma prova, dessa vez dramática, para que a gente enxergue de uma vez por todas que a gente está unido, que a gente é uma coisa só, que a gente é um corpo só, que o planeta Gaia, nós, todos os seres, a gente está interligado o tempo inteiro, não tem nada de espaço entre uma pessoa e outra, a gente está emanando energia, pensamento, vibração para o outro o tempo inteiro.
Então, o que eu percebo nesse momento assim, Ulisses, é que a gente possa doar o que a gente puder, que a gente doe o que a gente puder. Então, assim, se a pessoa tem... Porque tem realmente muita gente carente de tudo, né, nesse momento. Carente de ajuda financeira, carente de uma palavra, carente de uma luz, carente de uma energia boa. A carência agora chegou geral, né? Então, qualquer coisa que a gente possa doar, né, para o outro, se não tem dinheiro, não tem problema. Doe um olhar, doe uma palavra, doe sua energia. Então, qualquer coisa. Claro que primeiro, aqui tem uma coisa bem importante para ser dita. Primeiro, a gente tem que fazer esse movimento com a gente mesmo. Porque uma pessoa cheia de carência, uma pessoa cheia de insegurança, uma pessoa que não juntou seus pedacinhos, que não sente a própria inteireza, que não tem uma firmeza para poder, né, ajudar o outro, ela não vai conseguir ajudar ninguém. Ela não vai conseguir doar nada. Se ela tiver algum recurso material para ajudar, também é uma boa ideia, mas eu digo, a gente precisa primeiro encontrar esse nosso centro, né? Para poder dividir qualquer coisa, dividir uma palavra. E aí eu vejo que se a pessoa está num momento também que ela quer ficar quietinha, que ela quer curar, né, essas feridas, que ela sente que ela precisa resgatar coisas que ela deixou pelo caminho. Então, tem gente sentindo tudo que é tipo de coisa nesse momento. Então, essa pessoa também que quer se curar, que quer ficar ali quietinha no canto dela, que quer pensar sobre a vida, sobre tudo que ela fez até hoje, ela quer entender o que não faz mais sentido para ela, que a gente está vivendo um bom momento também de soltar o que não nos serve mais. Essa pessoa vai estar dando também uma coisa muito importante nesse momento, que é uma vibração mais alta, que é uma vibração positiva. Eu sei, né, que são as polaridades, na verdade, por isso que eu falei da eletricidade, que é o positivo e o negativo. E hoje no planeta tem uma polaridade negativa muito presente. Eu olho para esse vírus e eu vejo que ele é a materialização, assim, de muito pensamento de guerra, de muita dor, de muita culpa. Assim, ele materializou tudo que a gente emana como vibração. Então, como é que a gente muda um pouquinho essa polaridade dentro da gente? Como é que a gente sai dessa polaridade negativa e vai para uma polaridade dentro da gente mais positiva? Porque o universo não julga nada. A gente vai colhendo o que a gente planta. O universo não fala, isso é certo, isso é errado. É a gente que colhe o resultado e pode decidir, olha, vou mudar, não quero mais plantar isso, eu quero plantar outra coisa. Ou então vou continuar plantando isso. O que eu vejo é que a gente tem plantado muita polaridade negativa, que é a separação, que é a separatividade. Então, eu sinto, né, que essa polaridade positiva é da união. É de estar junto, é da expansão, é a polaridade do amor, é a polaridade da generosidade, da compaixão. Mas é claro, a gente está tão cheio, a gente está tão coberto de dor e de culpa e de sofrimento que a gente precisa limpar isso tudo primeiro. Assim. A gente não vai de um dia para o outro ser capaz de amar, ser capaz de ser doce, de ser amoroso, de ser paciente. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Então, eu percebo e sinto e estou enxergando isso no meu dia a dia, que a gente está fazendo uma transição onde a gente pode reconhecer essa guerra interna e pacificar essa guerra, sabe? Dentro da gente. Então, o que está fora é só uma projeção do que a gente está plantando, do que a gente está vibrando. Então, voltando à sua pergunta sobre esse momento, eu acho que é hora de nos darmos as mãos. E a gente não pode fazer isso fisicamente, mas a gente pode fazer isso num sentido muito mais amplo, muito mais profundo, que é mostrar a nossa verdade para o outro. Se eu não posso dar dinheiro, eu dou um olhar, eu dou uma palavra. Se eu estou num momento que eu não posso dar isso, porque eu estou precisando dar isso para mim mesma, também vou ser verdadeira. Eu vou dizer, não, agora eu vou me trancar no quarto e preciso mergulhar dentro de mim.
Então, a gente precisa compartilhar, a gente precisa exercer na vida prática esse corpo único que nós somos. Não dá mais para viver na ilusão na ilusão do isolamento. A gente não está isolado. A gente está cada um na nossa casa, mas a gente está conectado o tempo todo. Então, por exemplo, tem uma polaridade, uma polarização nesse momento que eu vejo muito clara, que são as pessoas que vibram medo e as pessoas que vibram cura. E aí eu vou escolher se eu quero me conectar com a vibração de medo ou com a vibração de cura. Existem essas duas polaridades muito fortes, muito intensas nesse momento. Eu sinto. E de vez em quando, se eu dou uma brecha para o medo, ele vem. Eu sinto assim claramente. Porque tem uma multidão lá fora vibrando medo. E isso é real, né? A energia é a coisa mais real que existe. Não tem nada mais real do que energia, né? A matéria é energia condensada. Então, a energia é a matriz da realidade. Aí é a hora da escolha, é a hora da autorresponsabilidade, né? O que é que eu vou vibrar? O que é que eu vou emanar? O que é que eu vou sentir? Então, os sentimentos, eles são esse jardim que a gente vai cultivar. Tem até uma história que não sei, acho que a maioria das pessoas aí já devem ter escutado, porque é uma história já bem conhecida, ainda bem, que é a história do aprendiz que pergunta para o mestre, né? E fala para o mestre, mestre, eu tenho 2 lobos dentro de mim e eu percebo que um lobo é bonzinho e o outro lobo é devorador, é destrutivo. E eles ficam o tempo todo brigando, eles se enfrentam o tempo todo e eu não sei qual vai ser o resultado disso, qual lobo vai ganhar. E aí o mestre fala, o lobo que você alimentar mais, o lobo que estiver mais forte dentro de você. Então a gente tem tudo isso dentro da gente, mas qual é o lobo que a gente vai alimentar, né? É o lobo da generosidade, né? Da pacificação, porque, Ulisses, eu sinto que esse é o grande desafio, pacificar o nosso coração. É o grande desafio, assim. Não, maravilha. E eu tô achando incrível, Ingra, que nas suas falas, né, a gente tá com uma conexão tão boa e tá me vindo aqui lembranças. Tem um livro, eu não lembro agora qual o título, né? Já tem alguns anos que eu li, de Dalai Lama. E que ele tem um trecho que ele fala assim, que o altruísmo é uma ação egoísta. Porque, no fundo, o maior beneficiado somos nós mesmos. Né? Ah, é verdade. Né? E aí, eu acho interessante que na sua fala, né, que você trouxe aí, me veio a lembrança dessa frase dele. É uma frase que me marcou muito. Né? E outra lembrança que me veio, Ingrid, é do seu livro, O Medo do Sucesso. Eu não sei se eu vou falar a frase exata, mas é uma frase que eu sempre uso, né? Que a cura é uma flor que floresce no amor. Né? Mas não é minha essa frase. Essa frase... Não, tá no seu livro, né? Tá no meu tá no seu livro, livro. Ela é um hino da Porta do Sol, do meu grupo de xamanismo. A cura é uma flor que floresce no amor. É exatamente isso, E aí eu acredito... Lindo... É lindo. Não, eu acho linda a conexão, Ingrid, do que a gente está trazendo até agora, do autoconhecimento, né? Da importância de conhecer o lobo bom e o lobo ruim. Porque é o autoconhecimento que mostra isso pra gente, né? A gente sabe de verdade qual o lobo que vai alimentar, porque muitas vezes a gente acha que está sendo bom, né? Mas na verdade a gente não está sendo bom. A gente está trapaceando os processos. Né? Menino, isso é um estudo finíssimo. É muito fino esse estudo aí. Por exemplo, fale. Não fale, pode ir. Não, conclua aí o que você estava falando. Não, mas é justamente isso. É sobre essa questão, né? Que a gente acha que a gente está sendo humilde, a gente está sendo arrogante, né? Sim, do livro. Que o livro O Medo do Sucesso traz isso, né? Que o medo do sucesso, né? Na verdade, é o medo de brilhar, é o medo de ser feliz, é o medo de crescer, né? Porque crescer dá trabalho, porque crescer traz um aumento de responsabilidade, né? Você vira foco até para algumas pessoas, então às vezes é melhor ficar no nosso quadradinho, né? Ficar no nosso cantinho, não crescer, continuar responsabilizando os outros. E aí tem um dos disfarces do medo do sucesso é a humildade, que é quando a gente fala, não, eu sou humilde, vou ficar aqui quietinho, né? Não vou fazer nada, não vou expandir, não vou crescer, não vou, né, me tornar a melhor versão de mim mesmo, porque eu sou humilde. Só que isso é uma grande arrogância, porque a gente está aqui no planeta para expandir.
A gente está aqui no planeta para brilhar nosso potencial máximo. E aí no livro até tem uma fala de Nelson Mandela, né, sobre o brilho, que o que nos assusta é o nosso brilho. Porque justamente quando a gente expande, a gente sai da zona de conforto, a gente vai para um lugar desconhecido. Então, é muito mais cômodo ficar no nosso cantinho, né, no nosso quadradinho, como eu disse, e isso é um desserviço, né, às pessoas, a nós mesmos. Então, a verdadeira humildade é a gente expandir, é a gente brilhar, é a gente fazer tudo o que a gente pode, é a gente parar de reclamar e arregaçar a manga e fazer o melhor que a gente puder, né? Exercer todos os dons. E aí, gente, tem uma coisa que eu quero trazer que é bem interessante. Fazer o melhor que eu posso não é só trabalhar, trabalhar, feito uma louca e fazer o que os outros querem. Não é isso. Fazer o melhor que eu posso é realmente me tornar uma pessoa feliz, uma pessoa plena, uma pessoa que gosta de viver, né? Que faz tudo com prazer. Isso é a melhor coisa que eu posso fazer por todo mundo, porque eu me inspiro nas pessoas que são felizes. Eu me inspiro nas pessoas que estão brilhando no seu potencial máximo, porque eu sei que dá trabalho você expandir, você crescer, dá muito trabalho. Então, uma pessoa que está lá no cantinho, que está apagadinho e acha que isso é humildade, está muito enganada. Porque humildade mesmo é você botar a cara no mundo e, né, enfrentar o desconhecido, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ah, vamos falar de autoconhecimento. Ok, eu vou botar meu coração nessa conversa, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar no universo, tenho que confiar no Ulisses, em mim. Eu preciso me entregar para a vida. E é um pouco assustador se entregar para a vida, né? A gente também agora, com essa questão, com essa situação do vírus, a gente está revendo, né, como a gente tem vivido a vida. Se a gente tem realmente feito tudo que a gente pode fazer. Se a gente realmente tem dito que é tudo que a gente pode dizer para as pessoas. Se a gente tem sido verdadeiro, né, de falar eu te amo, mas também falar, olha, eu não gosto quando você faz isso. Então, assim, é uma chance, né, de realmente exercer a nossa verdade, né? De todas as maneiras. E isso que eu falei também, que para mim vem muito forte, esse sentimento, né? De compartilhar. Compartilhar pode ser qualquer coisa, pode ser material, pode ser conhecimento, pode ser luz, pode ser energia. Compartilhar, porque quando a gente compartilha, vem de um lugar, vem de uma fonte que é inesgotável. A gente recebe de um lugar que não tem limite, que não tem fim. Então, quando a gente compartilha, a gente recebe mais, porque não vem daqui, desse corpo, né? Vem de outro lugar, né? Enfim. Maravilha. Inclusive, Ingra, deixa eu fazer um comentário, aproveitar, te contar como foi que eu cheguei a esse livro seu. Ah, tá? Sim, como foi? Esse livro seu tem uma história que, assim, foi em dezembro, agora recente, dezembro, novembro, eu levei minha mãe na rodoviária, né? Ela estava em Salvador e ela viria aqui para Castro Alves. E aí, quando eu a deixei para pegar o ônibus, eu lembrei que na época da minha adolescência, eu morava em Salvador e eu vinha para Castro Alves, o tempo que eu esperava ônibus, eu entrava naquela livraria da rodoviária e ficava ali lendo os livros, folheando. Sim. E já tinha um tempo lendo na rodoviária. E aí, quando eu deixei minha mãe, eu lembrei desse tempo e eu entrei na rodoviária. Ou eu entrei na livraria. Aí, quando eu entrei, Inga, é interessante que esse livro aqui, eu até separei, deixa eu ver, né? Falando Salomão, o homem mais rico que já existiu. Sim. Aí, é interessante que quando eu olhei, que eu vi o título do livro, tipo, me atraiu. Quando eu peguei o livro, debaixo dele estava esse, do seu. Aí, caramba, que incrível! Eu acho, assim, maravilhoso. Uau! Eu conheço esse do Salomão, tem aqui em casa. Que maravilhoso, Ulisses. A riqueza, né? E esse é um livro indicativo. A riqueza da alma, que é a verdadeira riqueza, né? E é interessante, Ingra, que o seu livro fala do medo do sucesso, né? E tem uma frase que eu acho, né? Se você lembrar, você me corrige, que foi de Nietzsche, que você traz, que fala assim, a essência da felicidade é não ter medo. Se eu não me engano. É isso mesmo. É quase isso.
significa isso. Eu não sei se são exatamente essas as Esse palavras, mas é apertamento, né? isso. E é interessante Mas que eu vi uma é pessoa. não ter medo, né? É, É isso mas o mesmo. quanto é um exercício, né? Não ter medo, né? É um exercício. Porque, porque quem não tem medo é uma pessoa que está de mão dada com Deus, né? Que tá o Deus dentro dela, o Deus fora dela. É uma pessoa que confia, confia na vida e confia em si mesmo e confia nessa grande escola que a gente está vivendo, né? Porque isso aqui é uma escola maravilhosa para todos nós, né? Então, assim, a gente vai sair desse, né, desse ciclo de estudos melhorados, aprendeu alguma coisa, não aprendeu nada, vai sair do jeito que chegou. Eu comecei a ter esse questionamento comigo há uns 10 anos atrás, assim, de não, eu quero sair dessa vida diferente, melhor, né? Eu quero aprender alguma coisa, e aprender alguma coisa é aprender de verdade, é aprender com a alma, né? Não é aprender, né, sei lá, fazer qualquer outra coisa, mas aprender mesmo por dentro, né? Crescer minha alma, minha compreensão. E aí é engraçado, porque à medida que a gente também vai compreendendo um monte de coisa, a gente também percebe, eu percebo que, caramba, a gente não sabe nada, Ulisses, a gente não sabe nada ainda. E a gente está vivendo um ciclo do tempo, assim, que ainda vai cair muita ficha. A gente ainda vai ser surpreendido por realidades que a gente não conhece. Mas eu vejo isso com bons olhos, sabe? Porque a gente vai acordar, a gente já está acordando. A gente estava num sono profundo de ilusão. Uma ilusão de separação, uma ilusão de guerra, uma ilusão de miséria. Eu fiz uma live ontem e a gente começou a entrar nesse assunto, assim. Aí eu falei, gente, olha o poder da mente, né? Porque a gente vive no planeta azul, no planeta mais abundante que da nossa galáxia. E a gente conseguiu materializar no planeta da abundância, da riqueza, a gente conseguiu materializar miséria e guerra e fome. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Assim, é uma loucura. A gente estava louco, quer dizer, a gente ainda está, né? Mas a gente está tendo a chance de se reinventar, né? Meu Deus, por que que a gente criou um mundo tão desigual, né? Por que que a gente fez isso? Tá dentro da gente essa resposta. Você não acha? Não, sem dúvida. E aí, Ingra, é interessante, porque essas palavras, né, vem fazendo lembrar algumas reflexões que eu tenho feito. Né? Aquela questão assim, o Uhum. mundo é perfeito. Né? O homem, né, é que distorce a perfeição. Por exemplo, Sim, eu vou comparar agora a... Você pediu, né, que eu comentasse algo sobre a minha profissão mais cedo. E me veio sim. agora o pensamento que eu tenho o seguinte, eu trabalho muito com provedores Deixa de eu só internet. falar uma coisa, deixa eu só falar uma coisa antes de você concluir, porque você sabe aí o tempo da live quando tiver no finalzinho. E aí você salva, antes da gente terminar, você salva ela. Certo, joia. Sim, senhora. Você sabe. Não, mas você sabe, né? Porque eu aprendi isso a semana passada. A gente É, clica numa setinha para baixo, aí salva a live. baixa ela, né? Exatamente. Isso. Não, Show. Tá, bacana. fala Pode daí da deixar. sua profissão. Não, e aí para comentar, Ingra, que é que nem a internet em si, né? Eu digo assim, eu tenho percebido isso. A internet é algo maravilhoso, né? Mas quem Uhum. distorce é justamente alguns seres humanos, né? O quanto Sim. a gente vê assim, o quanto de energia, de potencial, como é que é agora, momentos como esse, né? Uhum. É nesse momento agora, né? E às vezes a gente vê a facilidade de usar a internet por consumismo, né? Essa questão que você falou mais cedo, a dificuldade que algumas pessoas têm ainda de sustentar a tristeza, né? Sustentar, é, é, porque você acessa a rede social e parece que o mundo é perfeito. É todo mundo feliz, Uhum. todo mundo sorrindo, né? E É. aí é interessante que, né? E é É, interessante que nem o mundo, né? Se for, a gente vive num mundo de abundância, né? Onde a gente vê a guerra ainda instalada nesse mundo, né? A gente vê uma ferramenta porque. tão, tão maravilhosa como a internet, né? Mas Sim. ainda com alguns ainda distorcendo ela. Né? Porque a realidade não tem negatividade, né? Assim, a gente não. Eu até vi aqui uma pessoa falando aqui, a Jane, porque valorizamos o que não tem valor real. É porque a gente aprendeu isso, né, Jane? A gente aprendeu o nosso sistema de valores, né? Nossa cartela de valores valoriza né, fama vazia, né, exposição, visualização, curtida,
né, no que a gente posta, valoriza a roupa de marca. É tanta bobagem. Agora tá todo mundo dentro de casa, não adianta ter carro na garagem, não adianta ter roupa de marca, tá todo mundo vestindo pijama. Então, assim, caramba, é muita verdade, assim, batendo na nossa cara, né? Pra gente refletir sobre tudo isso. E aí, os acontecimentos, eles não têm um significado único. A mesma coisa pode significar uma coisa para mim e uma outra coisa para outra pessoa, depende do olhar dessa pessoa, né? Então, assim, o que está aí na realidade, tipo, a morte ou um acidente que uma pessoa sofre, não precisa ser um desespero, não precisa ser um sofrimento. Nós transformamos a morte em sofrimento. Nós transformamos, enfim, uma pessoa quebra uma perna, a gente é que transforma isso numa coisa ruim. Mas não precisa ser. Tem uma outra história também de um mestre, né? Enfim, é muita história, deixa pra lá. Mas a gente... Não, é que a gente dá significado para as coisas. Então, assim, tem gente olhando para essa quarentena e falando, caramba, que maravilha, tô em casa, vou meditar, né? Vou mergulhar, vou estudar. Tem gente que está vivendo, assim, o paraíso. E tem gente que está apavorado, que está com medo, assim, que está pirando. E essa piração é mental. É uma construção da mente da pessoa, né? E começa a projetar que já pegou, que vai pegar. Eu não duvido nada que tem gente achando que pegou e não pegou nada, né? Porque a nossa cabeça, como eu disse, nossa mente, ela é poderosa, né? Até tem um livro que eu li quando eu era bem jovem, do Carlos Castanheda, que ele contava um caso, isso é interessante até contar essa história, ela é bem curtinha, de um cara que ele estava andando no mato e ele sentiu uma picada e quando ele procurou no chão, ele viu uma cobra muito venenosa fugindo dele. E aí ele pensou, e ele sabia que essa cobra era uma cobra muito venenosa, que mata uma pessoa em 5 minutos. O cara morreu em 5 minutos. E aí, depois foi feita a autópsia nele, ele não tinha sido picado por aquela cobra. Foi a cabeça dele que matou ele. Então, assim, a nossa cabeça tem poder. A gente materializa tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu dou uma dica que é, não vê noticiário. Sabe, Ulisses, desde que começou essa quarentena, foi ali meado de março, eu tinha acabado de chegar em Salvador para fazer uma formação que foi adiada. E eu não vejo noticiário, eu não vejo notícia na TV, eu não vejo. Porque eu já sei que tem um vírus, eu já sei que eu tenho que ficar em casa, eu tenho muito o que fazer. Para que eu vou ficar vendo notícia? Para que eu vou querer saber o número de mortos e o número de infectados? Gente, isso é alimentar o medo, é alimentar o lobo do medo. Isso é uma crueldade com a gente mesmo. Então, assim, eu acho que no caminho do autoconhecimento, a gente tem que começar a construir urgente o amor próprio. Porque ficar vendo notícia na televisão, número de mortos, número de infectados, pessoas que contraíram o vírus, ficar vendo esse tipo de coisa é muita falta de amor próprio. É muito masoquismo. Para que qual a utilidade de fazer isso? Assim, não tem porquê. Quando for a hora, quando acabar a quarentena, a gente vai saber. Pode ter certeza que no máximo em 1 minuto vai ter alguém postando aí todas as redes sociais vão postar. Ih, chega rápido, vão soltar foguete, vai passar o caminhão na rua mandando sair, tá tudo bem, podem sair um pouquinho. A gente não precisa ficar atrás do correio da má notícia, sabe? Tem um mestre que eu admiro muito, que é o mestre Irineu Serra, que ele tem um hino que fala do correio da má notícia. Então a gente também não pode nem ser, não deve, né? Poder pode, todo mundo faz o que quer da vida, mas assim, não é muito bom a gente ser correio da má notícia e ficar grudado nesse correio da má notícia, né? Nessa polaridade negativa da destruição, da separação, essa punção de morte, né? Que, enfim, que Jung já falava. Então, vamos nos agarrar à vida, né? Toda a vida que a gente tem, porque a gente sempre soube que a gente ia morrer. A gente vai morrer, vai todo mundo morrer mesmo. Vai todo mundo morrer mesmo. Então, para que eu vou viver os meus momentos de vida no medo, né, no pânico, sei lá, em qualquer... Diga, tá acabando aí. Só para avisar, viu? Deu aqui a contagem regressiva, 10 segundos, viu? A gente retorna... 10 segundos?
Não, acho que a gente pode fechar. O que que você acha? 10 Sim. segundos? 3 segundos.